Ferreira, da Fincor, com o tema Gestão Empresarial, Desafios e Oportunidades. Uma abordagem que nos convida a refletir sobre tomada de decisão, adaptabilidade e visão estratégica em contextos organizacionais complexos. Seja muito bem-vindo, Olinda. A palavra é sua. Obrigada, Marcos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir nessa troca de experiência para nós que escolhemos vivenciar essa experiência da administração e do contábeis, que, me desculpe o Fernando, mas é uma área apaixonante, gente. Nós somos... se bem que o marketing, né, Fernando, está dentro do administração, mas, como o Marcos disse, eu sou uma profissional da área de finanças, eu sou apaixonada por finanças, mas hoje eu trouxe o desafio de tentar falar para vocês, eu não tenho a pretensão de esgotar nenhum tema, mas falar de gestão. Então, quando a gente pensa nos níveis de gestão, nós temos uma parte estratégica, né, o topo. Quando a gente pensar em estratégica, eu estou falando ali da alta direção, ou a gente, enquanto acionista de uma empresa, enquanto dono de uma empresa, nós pensamos no estratégico. Depois nós temos o segundo nível, que é o nível de gestão, que é onde as coisas vão acontecer, o planejamento, o controle, a estrutura vai acontecer, e o nível operacional. Então, dentro da minha fala hoje, eu vou trazer algumas provocações, deixando bem claro que eu não tenho intenção de explorar, porque o meu negócio efetivamente é finanças, mas eu não quis pegar uma turma de administração e contábeis, onde a gente sabe que ao longo dessa jornada acadêmica, alguns de nós irão para a logística, outros irão para finanças, outros irão para marketing, outros irão para recursos humanos. Eu não quis ficar tão voltada para finanças, porque daí eu estaria selecionando, direcionando muito. Então, eu vou me atrever a pincelar um pouco de cada tema, porque uma vez que a gente assume a posição de gestor, independente se eu sou gerente de logística, se eu sou gerente industrial, se eu sou um supervisor, eu vou estar falando de números, mas eu vou lidar com pessoas, eu tenho que fazer controle, eu tenho que monitorar. Então, é muito importante a gente passar esse olhar para a gestão, mas eu não vou me ater ao estratégico. Vamos pensar dentro do que está no dia a dia da gente, ok? E eu vou começar a minha palestra com uma provocação, com um vídeo. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias. Dá para subir um pouquinho? Mas muitas aumentar pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Vocês concordam que é o destino que decide tudo? Ou a gente? Toda vez que eu me levanto e que eu decido tomar
posse das minhas decisões e fazer a diferença no mundo. Eu fico com a segunda opção, eu decido. Eu decido. O meu destino eu faço. Então, cada um aqui, se estão no momento de vida, quantos aqui já são empresários? Já têm o seu próprio negócio? Poucos ainda. Quantos estão dentro de uma empresa em posição de liderança? É o que todo mundo quer. Quem não está ainda. Então é isso. E quem vai decidir? E quando a gente assume posição de liderança, a gente passa a ter influência sobre o bem-estar de pessoas. Nós passamos a controlar números, que é o sonho de alguém. E aí a gente tem a pretensão de falar, nossa, não, eu só sou empreendedor se eu tiver meu próprio negócio. Eu demorei bastante tempo para descobrir que durante toda a minha vida CLT, eu fui empreendedora, porque eu tinha a capacidade de intraempreender. Eu conseguia me comprometer com as empresas nas quais eu estava trabalhando. Eu fazia parte daquele projeto. Eu consigo chegar hoje como consultora num cliente e dizer o nosso número, nós vamos fazer, porque é isso que faz a diferença. Não é que eu não deixo para lá, eu me envolvo, eu me comprometo. Então, gestão, gente, é transformar recursos em resultados com propósito. Tá? É isso que a gente está aqui para fazer enquanto administradores, contadores. Nós, contadores, que vamos preparar números que nossos clientes podem confiar. A gente tem a responsabilidade de fazer com que aquelas demonstrações financeiras que nós vamos entregar para as empresas reflitam, de fato, a realidade daquele negócio. Ele tem números que podem ser analisados e que permitam a tomada de decisões de forma concreta, de forma segura, porque nós somos bons contadores. É para isso que a gente estuda e a gente ganha bagagem técnica. Tá? E depois, como administradores, como gestores, nós vamos interpretar esses números sobre várias óticas e fazer a diferença nos negócios que serão nossos ou de outras pessoas, mas com o compromisso enquanto gestores. E Marcos, não passou, só porque eu falei que estava ok. Passa o próximo. Isso. Aí aqui eu vou tentar resumir de uma forma a nossa conversa falando de pilares da gestão, a gestão financeira, que eu vou tentar não me alongar, que é a minha grande paixão, pessoas e cultura organizacional, inovação e transformação digital e os desafios de empresas de médio e grande porte. Quando a gente fala de pilares da gestão financeira, a gente está falando que toda e qualquer organização, toda e qualquer área, ela precisa estar respaldada nesses 4 pilares. Eu estou falando aqui de planejamento, organização, direção e controle. Seja na minha área, seja na empresa como um todo, esses pilares têm que estar fazendo sentido, eles têm que estar sendo aplicados. Sem planejamento, gente, até o melhor talento se perde. Então, eu preciso planejar. Eu chamo de planejamento como um farol. Eu dou diretriz para que a empresa inteira vá naquele mesmo caminho. É o planejamento que nos diz como que a comunicação vai acontecer nas diferentes áreas de uma organização. É o planejamento que nos dá diretrizes para que as coisas aconteçam. Depois do planejamento, a gente tem que organizar, transformar todos esses planos em uma estrutura. É aqui que a gente diz quem é que faz o quê, qual é a função, o que se espera de cada um. Né? A gente vai dando as diretrizes para que cada um, dentro do seu papel, no seu momento, vá fazendo com que esse todo chegue ao objetivo final. E aí vem a liderança. E a cada dia essa liderança é mais complicada. Porque liderar gerações diferentes, liderar pessoas com expectativas diferentes, nossa, gente, como isso é desafiador. E hoje, cada dia mais,
é exigido da gente, enquanto gestor, entender os interesses, a gente ser empático. Eu sou de uma geração que obedece, o líder e pronto, você obedece. Isso já não é mais uma realidade. E com certeza é mais desafiador para vocês que estão chegando agora no mercado de trabalho, que vão assumir posições de gestão, liderar as novas gerações, liderar as equipes, os seus pares, porque vocês vão estar mexendo com gerações diferentes. Então, é muito... E controle. Tem gente que fala assim, controle é burocracia. Não é. Tudo que você não controla perde o valor. É impossível você saber se você está no caminho certo, qual é a sua direção, se você não controlar. Então, controle não é, e nunca foi, e nunca será burocracia. Ele é necessário, seja através de indicadores, cada empresa... E o Fernando foi muito feliz quando ele fala de empresas únicas, organismos vivos, que cada empresa ela é única. Você pode ter o mesmo produto que o seu concorrente, mas a sua empresa é única, porque as pessoas que estão lá, elas são únicas. O teu funcionário não é o mesmo que o do concorrente, o teu marketing não é o mesmo, o teu gestor não é o mesmo. Então, faz diferença. E é isso que vai nos dando diretrizes para conduzir o nosso negócio com sucesso. Tá bom. Aí eu vou para a base, eu tenho que tornar meu negócio sustentável. Aqui entra no que eu sou apaixonada, a gente está falando aqui de finanças. Tá? A gente está falando aqui de decisões financeiras estratégicas, onde todo dia eu preciso de números, de informação que me dá suporte para tomar decisões. O que eu faço com o meu lucro, como que eu distribuo dividendos, qual o investimento que eu faço, onde eu aplico o capital, o que eu pago, o que eu deixo de fazer. Aqui nas decisões estratégicas, qual vai ser o meu prazo médio de venda, qual é o meu prazo médio de recebimento. Gente, aqui dentro de finanças, essa é na consultoria, que é onde eu atuo agora, a maior dor é um ciclo financeiro negativo. As empresas estão financiando o cliente, toda vez que ela financia um cliente, ela precisa de mais capital de giro. E aí elas vão se alavancando, vão captando, a gente está falando de uma Selic a 14,5%, as empresas vão se alavancando, e chega num momento que elas estão extremamente endividadas e com a saúde totalmente comprometida. Por quê? Porque eu não tive decisão financeira estratégica, eu não fui cuidadosa com a minha decisão financeira de como que eu vou trabalhar meu prazo médio, como que eu vou trabalhar o meu ciclo financeiro. Vou deixar aqui, tá? Fica mais perto de mim, a minha boca seca bastante. E aí a gente usa, tá bom, e como é que eu monto essas ferramentas? Eu vou criar o fluxo de caixa. O pessoal fala, não, venha Olinda de novo com a história do fluxo de caixa. Essa é a principal ferramenta de gestão financeira. Se você não tem controle das suas entradas e saídas de recurso, de como é que está a saúde do seu caixa, você não sabe se você tem condição de assumir os seus compromissos, como é que você vai gerir um negócio? Se você não sabe se você tem condição de cumprir os seus compromissos com funcionários, com fornecedores, que gestão é essa? Então, fluxo de caixa, coloquem na cabeça de vocês, uma empresa que começa a fazer negócios e eles não têm noção mínima do que é um fluxo de caixa, não estou trabalhando, eu não tenho esse número na minha mão, é um problema. E aqui é uma grande dor. Você vai falar de fluxo de caixa para muitos empresários, eles não têm noção do que é isso. Entrada, saída, saldo final. Saldo inicial, entrada, saída, saldo final. É isso. E eu não vou olhar para o passado. Eu estou falando de fluxo de caixa, onde eu olho para essa semana, para essa quinzena, para esse mês, para esse trimestre. E quanto mais longe eu consigo olhar para o meu fluxo de caixa, consigo olhar para esses números, mais rápido eu vou tomar decisão. Se eu já sei que daqui a 15 dias o meu fluxo de caixa está negativo, vai faltar recurso,
O que eu vou fazer? Ou eu vou fazer uma venda estratégica para cumprir, para trazer recurso para esse dia, ou eu já sei que eu tenho que buscar recurso, eu tenho que emprestar dinheiro. E eu emprestar dinheiro daqui a 15 dias, eu tenho mais margem de negociação, ou se eu tiver que amanhã buscar dinheiro porque eu fui surpreendida que amanhã eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Não é muito melhor trabalhar com planejamento? Isso é responsabilidade financeira com a sustentabilidade de um negócio. E, na sequência, riscos e controles. Todos nós, como empresários, funcionários, gestores do nosso próprio negócio ou do sonho e do projeto de uma outra pessoa, estamos sujeitos a riscos. O mercado o tempo todo nos expõe. Cenário econômico, cenário político, cenário climático, o tempo todo nós estamos sujeitos. E é o nosso papel, enquanto gestores, estarmos preparados para atender isso, termos flexibilidade em podermos rapidamente nos movimentarmos e buscarmos alternativa. Tá? E é muito desafiador, mas esse é o grande barato, eu diria, na vida não ser a mesmice, não é tudo certinho. É quanto eu me preparo para poder olhar, porque não tem o certo ou o errado. Eu vou entender o momento do meu negócio, o momento da minha empresa, a minha realidade e vou atuar. Então, a base da sustentabilidade, a estrutura e a responsabilidade financeira de todos os negócios. Independente se você está lá na logística, na produção, se você é o gerente de RH, você tem compromisso com a base de sustentabilidade do negócio. Quando você tem uma base orçamentária, que está todo mundo voltando a olhar para aqueles números, o compromisso da empresa como um todo com esses números e com essa base. Tá? Não é um problema do financeiro, ele tem que gerir esse fluxo de caixa, mas é com a cooperação, ninguém faz nada sozinho dentro de uma organização. Então, é a gente chamar essa responsabilidade e se comprometer com essas entregas, com esses resultados. Porque quando o número final dá certo, não foi resultado só do financeiro, ou só do CEO, ou do CFO, foi de todo mundo, onde cada um fez a sua parte de forma correta. Ok? E aí, falei agora há pouco, uma empresa não se faz o número. Números são consequências. Ele é feito de pessoas. E quando eu falo de pessoas, a gente fala de liderança inspiradora, a gente fala de motivação e engajamento, e a gente fala de cultura como diferencial competitivo. Hoje, mais do que nunca, a cultura de uma empresa como diferencial competitivo faz sentido. Hoje eu deixo de trabalhar numa empresa que me paga mais, porque determinada empresa está mais alinhada com os meus valores. Ela tem condutas que fazem sentido para a minha vida, com as coisas que eu acredito. E aí eu prefiro estar nela do que na outra que supostamente poderia me pagar mais. E aí é o grande desafio. Que empresas que nós estamos construindo? Eu vou compartilhar com vocês um vídeo que ele fala um pouquinho de esse desafio das lideranças, principalmente agora em 2026. 2026 vai separar dois tipos de líder. O que ainda acha que gestão é sobre controle e o que entendeu que liderança agora é sobre criar conexões genuínas num mundo cada vez mais digital. Eu vou te mostrar agora as 10 mudanças que você precisa fazer hoje se quiser estar no segundo grupo. O papel do líder está passando pela transformação mais radical das últimas décadas. A inteligência artificial já faz parte das decisões estratégicas. As novas gerações exigem ambientes mais humanos. O trabalho híbrido desafia os modelos tradicionais de gestão. E aqui está a verdade. Liderar hoje não é mais sobre instruir, é sobre inspirar. Não é mais sobre controle, é sobre criar conexões genuínas no mundo que fica mais digital a cada dia. A primeira tendência que vai definir 2026 é o foco no ser humano. Colocar pessoas no centro significa reconhecer uma verdade simples. Resultados sólidos nascem de equipes saudáveis, engajadas e bem apoiadas. Gestores centrados em pessoas criam ambientes psicologicamente seguros. E sabe o que acontece nesses ambientes? Talentos se desenvolvem e a inovação surge de forma natural.
Porque quando você valoriza escutativa, empatia e cuidado genuíno com o bem-estar emocional, você não está sendo bonzinho. Você está construindo vantagem competitiva em um ambiente bom. E olha, daqui a pouco eu vou te mostrar como inteligência artificial vai ampliar o olhar do líder de uma forma que você nunca imaginou. Mas antes disso, você precisa entender a segunda tendência: liderança adaptativa e ágil. No mundo onde mudanças são constantes, o líder adaptativo aprende a ler o ambiente e ajustar rotas sem perder o ritmo da operação. Essa postura estimula flexibilidade genuína, aprendizado contínuo, agilidade para responder a novos desafios. A liderança ágil não teme a incerteza. Pelo contrário, ela transforma incerteza em vantagem competitiva ao preparar sua equipe para reagir com rapidez e constância. E aqui está o segredo: você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter a capacidade de se adaptar mais rápido que os seus concorrentes. Agora, entenderam? É desafiador. É fácil? Alguém acha que é fácil? É difícil, né? Mas o importante é a gente ter flexibilidade para continuar se desenvolvendo e para não desistir. E aí, não bastasse eu ter que liderar, ser um líder ágil, dominar finanças, eu tenho que me preocupar com a inovação, com a tecnologia. Qual é o impacto que as tecnologias estão trazendo hoje para o nosso negócio? A gente tem casos de reinvenção, que eu vou pedir ajuda de vocês aqui, para ver quem consegue me ajudar, empresas que se reinventaram recentemente, e o papel do gestor em ambientes de mudança. Tá? Então, a tecnologia, inovar não é mais uma opção, ela é sobrevivência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está falando o tempo todo de IA. Vocês que são do curso de finanças, vão lá, preparam as demonstrações financeiras para os clientes, e eu, como consultora financeira, eu uso bastante na conversa com meus clientes o DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. É familiar para vocês? Então, eu uso bastante. E até pouco tempo atrás, a gente levava um tempinho, ou a gente tinha um BI, ou a gente tinha um sistema para trazer lá as análises verticais, as análises horizontais. Aí eu queria fazer o comparativo desse período com o mesmo período do ano anterior, por trimestre, N análises. Queria saber as contas, né? Vou falar de categorias, contas contábeis, cada sistema, hoje cada RP tem um nome. Queria saber o que tinha oscilado mais, qual era o peso daquela determinada despesa em relação à minha receita líquida. Tudo isso vocês estão vivenciando aqui hoje dentro da universidade. Agora, gente, com a IA, a tal da Cloud 4.0, eu só preparo esse material, treino a bendita IA e ela me dá em minutos essa análise. Então, uma análise que eu levava ali 1 hora, às vezes estruturando, 1h30, e dependendo do tamanho da empresa, até mais, eu tenho em minutos, desde que eu tenha treinado certinho, com qualidade, para sentar com o meu cliente e discutir. Isso é tempo de qualidade. Então, a semana passada eu ouvi uma coisa que é bem verdade. A gente está ficando com medo de perder o emprego para IA. A gente não vai perder o emprego para IA. A gente vai perder o emprego para quem souber usar a IA. Vocês estão entendendo? É como eu trago essa tecnologia toda para dentro do meu negócio para facilitar a minha vida, para fazer com que eu consiga fazer entregas com mais qualidade. Quando a gente fala ali de empresas que se reinventaram, vocês conseguem lembrar de alguma? Só um de cada vez. Não? Eu penso Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela é uma empresa de varejo, tem lojas físicas. Mas vocês viram como que ela é forte no e-commerce? É ou não é uma reinvenção? É ou não é o uso da tecnologia para fazer a diferença e para ganhar espaço de mercado?
Mais alguém? Mais alguma empresa? Não? Netflix. A Netflix tem cinemas? Não, ela simplesmente deixou de ser não tem loja de DVD e hoje ela é um super canal de filmes e séries e tudo mais. Essa é a capacidade. Como é que eu olho para o novo cenário? Como é que eu olho para esse mercado que está surgindo e eu me reinvento? Eu falo que aquela situação de uns choram e outros vendem lenço. Eu prefiro vender lenço. Né? É como que eu... Para aproveitar a tecnologia a meu favor. Ok? Então, tecnologia hoje é sobrevivência. E aí a gente vem para as complexidades da governança. Quando a gente está falando de governança, então eu tenho que me preocupar em conduzir tudo financeiramente correto, eu tenho que liderar de forma inspiradora e motivar as pessoas, mas eu tenho que ter uma estrutura organizacional confiável. Eu tenho que ter uma boa estrutura organizacional. E quando eu falo disso, eu estou falando de ter uma boa hierarquia, onde as funções não se atravessam, onde cada um sabe o seu papel dentro da organização e como é que o que é esperado dele, e aí entra muito a comunicação. Como é que eu comunico a minha expectativa, como é que eu digo para as pessoas o que é esperado, o que eu quero delas, qual é o papel de cada um dentro da organização, estrutura organizacional. Governança corporativa. Gente, governança corporativa é uma das áreas que eu sou membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. No futuro, eu quero ter posição nos assentos de conselho das empresas. Por quê? Aqui dentro da governança corporativa, eu determino os códigos de ética, o posicionamento das empresas de forma saudável. Quando eu tenho uma boa regra de governança, eu trago confiabilidade para o mercado, para os meus acionistas, para os meus funcionários, para os meus fornecedores, para todas as pessoas que fazem parte do meu ecossistema. Então, governança corporativa é fundamental para uma empresa que quer ser sustentável ao longo do tempo. Tá? A gente fala assim, é muito uma linguagem bonita, de empresa grande. Não é. Tá? Quanto mais cedo eu instituir a governança da minha empresa, melhor. Tá? A governança ela é mais usada nas grandes empresas, mas ela não é uma coisa de grandes empresas. Quanto mais cedo eu entender toda a importância da estrutura organizacional e da governança, melhor para o meu negócio. Tá? Porque depois é só uma questão de crescer com os processos bem adequados, com toda a estrutura montada. E aí, sustentabilidade e responsabilidade. Vocês estão ouvindo falar muito do ESG, e eu não vou me alongar aqui, porque vocês terão uma palestra com a Ludmila Vanton na quinta-feira sobre ESG. Mas é isso, hoje não é só lucro que é importante. A gente vai preparar lá os balanços, as demonstrações, mas acho que, não sei se a professora vai poder confirmar, já nós estamos fazendo balanço social, dependendo do porte da empresa. O mercado já não pede mais só o balanço com as demonstrações financeiras básicas. Eu vou entregar também o meu balanço social. Como é que é a minha responsabilidade ambiental enquanto organização? Como é que eu interfiro? Como é que eu afeto o meio ambiente de onde eu estou? E quais são meus compromissos, principalmente se eu tiver negócios que geram maior impacto ambiental? Qual é o meu compromisso social? Como é que eu interajo com o meu redor? Como é que eu lido com a comunidade onde eu estou inserido? Que cuidados eu tenho? Como é que eu impacto essa comunidade? E se eu tiver uma ação que possa de alguma forma prejudicar, que ações eu tomo? Como eu me interajo com ela? Então, o ESG é uma realidade, né? Depois vem o G da governança, que é esse comportamento ético. E para mim é fácil falar disso porque dentro da consultoria eu tenho um posicionamento, tá, Fernando? Eu não trabalho com empresas que só negam. Eu não faço consultoria, eu não trabalho com empresas
que sonegam, que têm informalidade, que dão jeitinho. Porque eu não concordo. Se eu não concordo, eu não posso trabalhar com elas. Isso é posicionamento. E às vezes a gente vai ter que se posicionar assim no mercado de trabalho. Se eu não concordo, se está contra os meus valores, eu não posso estar lá. Eu não posso fazer parte de algo com o qual eu não concordo. Tá? E isso é governança. Grandes empresas exigem grandes responsabilidades. E, gente, aqui eu não estou falando de grandes empresas em tamanho. Tá? Eu faço consultoria para pequenas, médias e grandes empresas. Porque quanto mais cedo eu falo que a gente comece a trabalhar e comece a cuidar, melhor. Mas tudo bem, se demorou 25 anos para uma empresa entender que ela precisava se reestruturar, que ela precisava ver processo. E que legal aquela que com 2 anos já percebeu que precisava de ajuda, com 5 anos. Não tem certo ou errado, tem um momento certo. Tá? E aí a gente vai fazer parte disso, que é o momento certo. Está de acordo com meus valores? Eu concordo com isso? Então, grandes empresas exigem grandes responsabilidades. Elas não se sustentam apenas em números, mas em valores que atravessam gerações. Então, o que eu estou construindo? Foi perfeito a questão do posicionamento. Que empresa eu estou construindo? Qual é o meu negócio? Qual é o meu sonho? Qual é o meu propósito ao longo das gerações? Eu estou fazendo uma empresa para durar 2 anos, 10 anos, 15 anos, 100 anos. Tudo vai de posicionamento, do que eu quero construir. Qual é o meu propósito? Ok? E aí a gente vai falar de nós enquanto pessoas. Ética. Gente, ética como base. É inaceitável falar de empresa com boa governança, de empresa com boa sustentabilidade, se ética não fizer parte dos valores bases dessa empresa e das pessoas que lá estão. Se uma pessoa não tem o comportamento ético que é esperado do seu negócio, ela não tem que estar lá, seja ela boa, tão boa quanto ela possa ser. É disso que a gente está falando. Eu posso ser uma sumidade tecnicamente. Se eu não sou ética ou eu não compartilho dos valores daquele negócio, eu não posso estar lá. Eu não posso ter medo. E eu vejo muitas empresas hoje sofrendo, mas essa pessoa é muito importante. Nossa, ela sabe muito, mas ela não é ética, ela não compartilha dos seus valores. Ela tem atitudes que não são admissíveis dentro de uma determinada estrutura de empresa. Então, eu falo que ética é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Vocês já devem ter lido, né? E eu concordo plenamente com isso. Ética é como eu me posiciono, como eu me comporto quando ninguém está olhando. Isso é valor concreto. Isso sou eu de verdade. Ok? Resiliência diante dos desafios. Gente, é super fácil sentar e chorar. É muito fácil ficar choramingando de tudo, porque não é fácil a vida empresarial, a vida corporativa. Ela é extremamente desgastante, ela é desafiadora, e quanto maior for as posições que vocês vierem a ocupar dentro das empresas, pior será. Vou contar para vocês, desculpa aí se eu estou derrubando o sonho de alguém, mas é. Quanto maior a posição que você ocupar, mais desafiador é. Só que se você gosta, tá tudo bem. Você tem resiliência, você bate aqui, dá uma dificuldade ali, você se levanta e vai buscando alternativa, vai criando cenários, vai achando meios de reverter, de seguir em frente. É disso que a gente está falando, carreira de propósito. Né? É como eu me posicionar e o que eu quero ser. E aí eu assumo o risco. Eu falo, é meio chulo assim, mas não tem almoço grátis. Né? Eu tenho que ir lá e tenho que fazer a minha parte. É fácil? Não. Mas eu me levanto, eu tomo decisão, eu busco alternativa, eu me apoio, eu estudo, eu informo. Eu vou buscando mecanismos para melhorar, né? E para conseguir apoio. E protagonismo. O protagonista é aquele cara que vai lá e faz. O protagonismo é aquele momento que eu não espero para ver o que o outro está achando, o que o outro está pensando, ou como é que vai ser. Eu sei o jeito certo de fazer, eu vou lá e faço.
eu tomo decisão, eu assumo o risco. Calculado, claro, com sapiência, com sabedoria, mas é ir lá e fazer. É o cara que sai na frente, é o cara que toma a decisão, é o cara que faz a diferença. Isso é protagonismo. E se eu ficar com medo, encolhidinho, esperando, eu vou estar sempre em segundo plano, esperando as coisas acontecerem. Tá? E aí eu vou compartilhar mais um vídeo. Sobe o som. Ainda acha tempo para levar o filho para Pode subir o som. Isso é um milagre. Sobe um pouquinho o som. Um adolescente, não as drogas, e sim a educação. Isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido mesmo. Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, a maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que aparecem. Os que assim fazem têm sorte. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres adultos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua fúria. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Passa para mim. Travou de novo. E eu termino falando isso para vocês. Gestão é sobre pessoas, valores e impacto. Vocês são protagonistas da transformação das empresas do futuro. Sucesso para vocês. Muito obrigada.
Olinda, muito, muito obrigado. É um prazer ter você aqui conosco nesse primeiro dia de semana acadêmica. Como disse, né, de toda a minha admiração pela profissional e pela palestrante, né, pessoal? Que palestra inspiradora, né, sobre temas tão relevantes e importantes para a nossa atuação profissional, para a realidade do nosso dia a dia. Eu que agradeço o convite, é uma honra. Alguém tem alguma pergunta para a Olinda? Nós vamos nos ater a 2 perguntas. Alguém gostaria? Temos uma pergunta lá. Você falou um pouco de valores e princípios, né? Você acha que dentro de uma empresa, os valores e princípios são mais importantes que o resultado no final? Sim, eu posso te falar que eu vivencio empresas que conseguem combinar lucro, resultado com valores e propósitos muito firmes. Não é fácil, mas é possível. E isso às vezes tem que cortar na carne, isso, tirar pessoas, movimentar, mas empresas que amadurecem e têm isso muito forte, elas conseguem. Alguém mais? Aproveitem desse momento, pessoal. E aí? Mais uma pergunta? Nossa. Que ótimo. Temos um. Boa noite. Boa noite. Como é que você, soube que você queria fazer gestão de pessoas, conviver com pessoas? Porque é o principal motivo, de conhecer, se envolver com pessoas. Mas como é que você soube que você quer se envolver com pessoas e fazer gestão? Qual que é seu nome mesmo? Lana. Lana, você sente. Tem gente que fala para mim, dentro das equipes, eu e o Marcos, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, e tinha gente que falava assim, eu não quero função de liderança, eu quero executar a minha função aqui e só. Eu gosto do desafio da liderança, eu gosto de estar no centro das decisões, eu gosto dos riscos, das dores, eu gosto de estimular pessoas, de inspirar pessoas, de fazer elas se desenvolverem, gosto de treinar, de ensinar. Então, acho que à medida que você vai trabalhando, você vai atuando, você vai se descobrindo o que me encanta, o que eu gosto. E está tudo bem se eu não quiser cargo de gestão, se eu quiser ficar só executando as minhas tarefas. Não tem problema nenhum. Mas quando a gente resolve assumir o cargo de liderança, tem preços. E aí você está disposto a pagar, porque você sente que você quer. Não tem muito uma receita, assim, é uma coisa que é meio... Eu sempre quis, eu comecei a ser gestora com 24 anos. Eu já tinha o meu primeiro cargo de supervisão, porque é isso que eu queria, e eu me preparei para. Então é buscar. E aí é difícil, errei um monte de vezes, fui a gestora trator, que era difícil de lidar, e aí eu fui aprendendo, eu sabia que eu tinha que lidar com pessoas, eu também tinha que me modificar, e aí você vai se educando, vai se preparando para... Mas você simplesmente descobre, ou eu quero ficar quieta, executando, e está tudo bem, ou eu quero ir lá e quero liderar pessoas, eu quero ter um time, eu quero ser responsável por times, de preferência times bons, com boas entregas. Você se descobre. Tá bom? Gente, sucesso para vocês. Ótima semana acadêmica. Obrigado, Olinda. Olinda, pode permanecer aqui, por favor. Então, nossos agradecimentos, a forma como você abordou esse tema, né, com tanta sensibilidade, profissionalismo e experiência também. E para o registro desse momento, eu gostaria de convidar as estudantes Maria Eduarda da Silva, representando o curso de Administração, e também a Raíssa Tainara, representando o curso de Ciências Contábeis, para entregar uma lembrança institucional. Obrigada. Em agradecimento pela sua Obrigada, presença aqui Marcos. conosco. Viu? Obrigada. Muito obrigado. Eu vou subir aqui. Sobe, por favor. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Nós agradecemos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada.
Agora nós iremos para o sorteio de hoje. Já estamos chegando ao Foi, fim gente. do nosso primeiro dia. Como passou rápido, né, gente? Quanto aprendizado em uma noite. É um tema muito pesado, E assim, para daí conduzir esse momento, me eu vou matei passar a palavra pra- a professora Vanessa, ela que vai conseguir. trazer aqui para a gente esse Muito primeiro bom. sorteio de hoje.